Se você ainda acreditava que o buraco em que o PT está enfiando o Brasil tinha fundo e a perseguição contra Jair Bolsonaro tinha limite, neste vídeo aqui você vai perceber que isso não existe quando o PT está no poder. Infelizmente, a situação é caótica e vocês vão compreender isso em detalhes de maneira muito simples, como sempre. Esse é nosso tema único de hoje, mas prestem atenção em cada detalhe. Tá começando por essa matéria aí. A PF vai pedir ao STF para que bloqueie os 17 milhões de reais que foram arrecadados na campanha do Pix do Bolsonaro, que é sempre bom salientar, foi orgânica, não foi idealizada nem divulgada por ele. Fomos nós, apoiadores, eleitores, bolsonaristas em geral, políticos, que fizeram essa divulgação e as pessoas doaram valores ali que vão desde 22 centavos, até alguns milhares de reais. Aí a Polícia Federal alega que isso é lavagem de dinheiro. Pediu ali os nomes de todos os doadores, o que já é um completo absurdo, e está seguindo essa linha. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, Quando se diz a PF, não é exatamente a PF. É uma célula que obedece às ordens do Flávio Dino, que aparelhou parte da Polícia Federal e o resto, que é a maioria, não tem culhão para reagir. Tem medo, tem receio. E não é à toa, até porque a esquerda já vem mostrando aí há muito tempo que se você se voltar contra ela, você vai pagar um preço caríssimo. Bolsonaro está sentindo isso, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Então você imagina, se o ex-presidente, se o ex-juiz, ex-ministro, ex-procurador, agora também ex-deputado federal, sentiram isso na pele, o agente da Polícia Federal, o delegado desconhecido, é que não vai se arriscar. Deveriam se juntar, mas tem esse receio, tá? Só que vocês percebem, galera, que a coisa é tão cínica, a perseguição é tão descabida e irracional, que quando isso acontece, eles cometem erros. Vejam aí no canto da tela. Polícia Federal diz que celular de Jair Bolsonaro é uma central de fake news. A gente conversou sobre isso ontem. O que são fake news? Memes. Tá? Para não correrem o risco de passarem vergonha dizendo isso, que é a verdade, memes, eles dizem fake news. É o coringa da imprensa brasileira, fake news. Qual o coringa da esquerda? A palavra democracia. Comida ruim, você joga um queijo com batata palha em cima, fica uma maravilha. Você quer acusar a direita? Não tem argumento? Mete fake news. Você quer defender a esquerda? Não tem argumentos? Mete democracia. Só que no mesmo dia, vejam essa outra notícia. Polícia Federal diz que não tem nada no celular de Jair Bolsonaro e vão focar no Assef e no Renan Bolsonaro. Que por si só essa notícia, esse trechinho de cabeça de matéria, já merecia um vídeo exclusivo. Não tem nada no Bolsonaro, vamos atacar agora o Assef, vamos atacar o 04, a gente precisa de alguma coisa, mas vamos deixar isso um pouquinho de lado. Vocês veem que falta coordenação, falta comunicação. Por quê? Porque eles não têm a verdade. Quando você tem a verdade ao seu lado, não tem erro, a não ser que você minta. Estão vendo aí, no mesmo dia, celular de Bolsonaro é uma central de fake news. Por quê? Por causa de meme. Eles até já divulgaram as conversas. Ô, Léo, sobrinho do Bolsonaro, aumenta essa fonte aí. Aumenta essa fonte aí, porque senão o pessoal não vai ver. Esse tipo de diálogo. A própria PF diz depois que não tem nada demais. E se contradizendo. Isso é sinal de que não existe ali uma retidão de conduta. Tá? Agora, pessoal, vocês vão entender aí a outra, para mim, na minha opinião, a parte mais importante, tá? Que depois, no final, a gente vai conectar com essa questão do Pix. Vejam aí a primeira matéria, O Arthur Lira, no dia 22, disse que o retorno da contribuição sindical, como o PT está chamando, não passa pela Câmara dos Deputados. Em tese, se o Executivo manda uma proposta para o Congresso que não passa por uma das duas casas, babou. Babou e babau. 2 dias depois, vem esta outra notícia aí. Em setembro, ou seja, mês que vem, o STF vai discutir, voltar a discutir a questão do imposto sindical. Então, é como se o legislativo fosse isolado, tomasse um drible. Eu fiz um gráfico aí para vocês entenderem esse passo a passo. Vamos lá. Vejam aí, pessoal. Temos o Executivo, que é o Palácio do Planalto, a Presidência da República, o Legislativo,
que é o Congresso, e o Judiciário, neste caso aí representado pelo STF. Aí vamos supor que o Executivo tem uma proposta, como esse exemplo, né, que eu acabei de dar, o retorno da contribuição sindical. O que eles vão fazer? A presidência vai e manda para o Legislativo, para que o Legislativo, né, legisle, transforme aquilo ali em uma lei, se for o caso. Só que o Arthur Lira foi lá e disse que não. Que se mandasse para lá, não ia passar. Deu um aviso. Não devia ter avisado. Devia ter deixado de chegar, né? Mas vamos supor que o Legislativo tivesse recebido e tivesse aprovado, transformado aquilo em lei. Eventualmente, essa questão poderia chegar ao Judiciário, ao STF, para que eles analisassem a constitucionalidade dessa lei, né? Eles estão fazendo isso de uma maneira muito interpretativa, né, o que não é o ideal. Mas o procedimento correto é esse: Executivo, Legislativo e talvez, né, porventura, talvez, o Judiciário. Só que como o Arthur Lira disse que não passaria, o Executivo vai lá, anula a própria existência do Legislativo e passa direto para o Judiciário, que é o que a gente viu aí nessa outra matéria. Mês que vem eles vão discutir. Tudo isso, pessoal, por conta desses dois patetas aí, né, que transformaram o Congresso Nacional em uma nulidade total, completamente submisso aos desejos dos outros poderes. Os dois patetas. E, no final das contas, quem fica feliz é esse cidadão aí, né? Só que isso, pessoal, era previsível. Não precisa ser gênio para saber disso. Veja esse tweet meu aí. 3 fases da crise. Fase 1. PT troca apoio de partidos por ministérios, o famoso toma lá da cá, por isso teve que criar tantos. Vocês viram a reforma administrativa do PT que quase não passou pelo Congresso, né? Um aumento absurdo de número de ministérios. Agora, se nem com esse número de pastas o ladrão consegue governar, imaginem o que vai acontecer quando metade delas caírem. Acabaram não caindo, né? E os ministérios estão sendo oferecidos, além disso, as emendas. E é justamente por não ter uma base que ele tem que fazer isso, né? Segunda fase. Sem base alguma no Congresso, tende a acontecer aquilo que alertamos desde o resultado da eleição. Vão governar na base do decreto, fazendo bypass no Legislativo, passando ao largo do Legislativo e levantando para o Judiciário cortar. Nesse caso aí, o Lira falou que não ia passar, é porque o Executivo não está disposto a dar o que o Centrão está pedindo. E aí chegamos na terceira fase. Chega então a hora da verdade. Se Lira e Pacheco aceitarem a redução definitiva do Congresso Nacional ao papel de bolso de short de pijama, aí é melhor dissolver logo a Câmara e o Senado, mandar todo mundo para casa e transformar o Congresso em casa de massagem. Agora, se eles bancarem, é adeus desgoverno. Não dura 3 meses sem os iluminados comprando a briga. Agora vejam aí a data em que eu publiquei esse tweet. 31 de maio. Mas é como eu disse aqui, não precisava ser gênio para saber que era isso que ia acontecer. Então, pessoal, quando eu digo que o PT colocou o Brasil num buraco ali, que não tem fundo, realmente não tem fundo, é disso que eu estou falando, que eu acabei de mostrar para vocês. Os poderes não têm mais independência. Os responsáveis por garantir a força, a importância do poder legislativo, se submetem a qualquer coisa. Primeiro foi o Pacheco. Por quê? Porque achava que ia receber uma vaga no STF e não vai receber. Foi enganado. É outro que acredita num cara que é conhecido como pai da mentira, né? Tem que ser muito bobo, tem que ser muito bocó para cair numa dessa. E o Lira, que começou ali dando uma forçada, mas aí já reativaram aquele processo dele, que estava pegando poeira ali, mofando numa gaveta escondida lá nos confins do STF. E aí, né, ele deu aquela amansada. Continuou pedindo ministério, continuou pedindo cargo de primeiro, segundo, terceiro escalão, começou a exigir muita emenda, mas é tanta emenda que ele bateu o recorde histórico do Brasil, quase 12 bilhões de reais em emendas em um único mês. Mas tem uma hora que o dinheiro acaba. Tem uma hora que não tem mais. Ou vocês acham que o Lira falou que não ia passar o retorno do imposto sindical porque ele acha que é errado? Não, porque ele exigiu dinheiro para o Lula e o Lula não tem o dinheiro para dar. Mostrei para vocês aqui recentemente, está aí a notícia no canto da tela, reuniões secretas entre o Lula e o Arthur Lira.
Aí a Folha de São Paulo fingindo surpresa. Meu Deus, ele prometeu que não faria isso, que isso era antidemocrático, agora tá aí se reunindo, reunião secreta, não tá na agenda. Gente, é surpreender. É a mesma coisa do Pacheco, né? Surpreender, porque o pai da mentira tá mentindo é muito cinismo. Ou você é bobo ou você é muito cínico. Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil é previsível. A gente falava sobre isso em 2022, antes das eleições. Se o PT ganhar, é isso que vai acontecer. E tá aí. Quantas vezes eu falei para vocês, não existe Congresso conservador. Nós elegemos um Congresso que, caso o Bolsonaro vença, né, isso entre o primeiro e o segundo turno, ele vai ter muito mais facilidade para governar do que teve no primeiro mandato. Agora, isso não quer dizer que a maioria dessas pessoas aí que se elegeram surfando a onda Bolsonaro não estejam à venda. Você tira ali 60, 70 deputados, o resto balançou a grana na frente, os caras vão atrás. É o centrão. Né? Eu, quando fui candidato pelo PTB, não vou votar em você não porque você não é do PL. Né? Aí vocês veem o tanto de gente que foi eleita pelo PL que de conservador que de direita não tem nada. E tá aí o resultado dessa história. O Brasil está sendo governado sem o Legislativo. O Legislativo serve para alguma coisa? Sim, serve para matéria, para CPI, para CPMI. É para aparecer ali a discussão do Arthur Lira, reunião com Lula, a CPMI investiga Bolsonaro, a CPI viola os direitos do MST, a Câmara isso, o Senado aquilo, mas em relação à governabilidade, o Legislativo se tornou uma instituição dispensável. Um poder dispensável no Brasil. O Congresso se tornou uma instituição dispensável. Se não tem jeito, se o Congresso não quer, drible da vaca. E a Polícia Federal sendo usada ali como guarda imperial do Dino. Esses dias, não, essa investigação contra o Jair Bolsonaro, ela é técnica, né? Ela é isonômica, ela é imparcial. Né? Não é, gente. Não é. São as instituições sendo usadas para fazer uma perseguição política, neste caso agora, questão do Pix do Jair Bolsonaro. Foi nisso que o Brasil se transformou. Não existe você que chegar e pedir para bloquear porque você alega que existe lavagem de dinheiro. Você tem que mostrar que existe algum resíduo ali de credibilidade no que você está alegando. Isso não existe. Por quê? Porque o Flávio Dino manda nessa célula e a maioria da Polícia Federal não tem culhão de fazer nada, tomou muito flúor na água, assim como as Forças Armadas, a caserna isso, a caserna não manda em nada, quem manda é o alto comando. E assim o Brasil vai se afundando nesse buraco cada vez mais, um buraco que não tem fim. Assim como não terá essa perseguição abjeta contra Jair Bolsonaro. A única coisa que a gente pode fazer é dar apoio a ele. Não foi por falta de aviso, mas não foi mesmo. Enfim, Deus é maior. A gente vai acabar vencendo essa. Eu não sei como, mas a gente vai vencer. Um forte abraço, a gente se vê por aí.